Ele não é grande, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e Instagram. Vocês, boa noite a todos. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo. Apesar que eu estou vendo rostinhos novos, mas é que eu também estava 2 semanas fora aqui. Primeiramente eu quero falar sobre o nosso carreteiro beneficente, o segundo, que vai ocorrer não nesse sábado, no próximo, acho que é dia 20, né? Isso, dia 20, é um sábado, vai ser de meio-dia. Então, referente aos tickets, pode estar procurando a gente no final, que a gente tem os tickets aqui. E é só para retirar, tá? Daí vocês vêm na casa e a gente vai, já vai estar tudo certinho, dá o ticketzinho e só leva daí o carreteiro, tá? Não vai ser para comer aqui, que nem foi no nosso café colonial, é só retirada. Também quero falar aqui, claro, né, a propaganda é a alma do negócio. A gente tem livros aqui na Casa Irmão de Luz, todos psicofonados aqui na Casa Irmão de Luz pelos médios. A venda dessas obras nos auxilia a manter a Casa Irmão de Luz, né? Então a gente tem as verdades ocultas de Qumran, a gente tem o Espírito e a Regeneração, que é do Pai Joaquim, que tem curso dele também toda sexta-feira. E a gente tem o último, Uma História de Preto Velho, de Pai Joaquim de Aruanda. Esse livro ele vai ser todo destinado à África, então a gente deixa toda a verba arrecadada desse livro, a gente tem uma conta separada para quando tiver um montante bom a gente mandar para a África, certo? Esse a gente não utiliza para a manutenção da Casa Irmão de Luz, ele vai ser especificamente para a África. Quero pedir que vocês acalentem seus corações, que vocês inspirem profundamente. E vamos fazer uma oração então para começar a palestra, que hoje é sobre a fé e o medo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Gratidão. Em relação à programação da casa, vocês podem estar olhando pelas nossas páginas, tanto Facebook como Instagram, que lá está sempre marcadinho o que tem durante a semana, tá? Vocês podem estar passando também um caderno de oração para as pessoas estar colocando o nome, tanto dos encarnados como dos desencarnados, para que toda segunda-feira a gente faz a oração e manda em radiação para os nomes que estão ali no caderno, certo? Antes de começar a palestra, que é sobre a fé e o medo, eu gostaria de convidar vocês todos a fazer um momento de reflexão. Eu queria que vocês pensassem por um momento se quando o seu filho ou sua filha, sua mãe ou seu pai, sua esposa ou seu esposo, ou qualquer parente da família sair de casa hoje para trabalhar, ou ir para a escola, ou até mesmo no mercado, pode não retornar mais. Vocês já pensaram que a partir do momento que a gente sai pela porta de casa, a gente pode não retornar mais? Já pararam para pensar isso? Pois é. Que alguém que você ama ao sair de casa hoje e nunca mais voltar. Claro que o que esperamos mesmo é que, ao sairmos de casa, retornaremos para casa ao fim do dia. Mas pode acontecer de não retornarmos. Então eu lhes pergunto, como estava a sua relação com eles antes deles fecharem a porta e sair de casa? Para o seu trabalho, seu filho para a escola, ou até mesmo nossos pais para ir no mercado. Como estava a sua relação com eles? Você falou o quanto os amava? Ou vocês brigaram ou xingaram por ter deixado uma toalha molhada, ou porque chegou em casa e o seu filho não lavou nem a louça, não ajeitou a casa? Pois é, gente, a vida é um sopro. Agora estamos aqui.
mas amanhã ninguém sabe. Vamos dizer todos os dias o quanto amamos nossos filhos, nossos pais, nosso esposo, os nossos irmãos. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque se a pessoa amada que sai de casa sair brigada com você, como ficaria a sua situação? Como você estaria agora se ela não retornasse? Qual o sentimento que tu estaria sentindo agora se por um acaso o seu ente querido saiu de casa brigado com você e aconteceu algum acidente e veio a desencarnar? Como que você se sentiria? Então vamos sim dizer todos os dias que amamos os nossos pais, que amamos os nossos filhos, que amamos os nossos irmãos e não deixar para amanhã, não deixar uma briga boba ou algo que não foi feito dentro de casa. Eu digo mais em relação até mãe e filho, que às vezes chega em casa, o filho chegou da escola e ficou ali, não fez nada dentro de casa e a gente já chega abrindo aquela boca de todo tamanho, né? Então, assim, não digo que não é para cobrar isso de seus filhos, sim, né? Pode cobrar, mas não brigar, não deixar o filho ir para a escola ou o marido ir para o trabalho bravo com você. Porque você não sabe se ao final do dia eles vão retornar para casa, porque a vida é um sopro, hoje estamos aqui e amanhã poderemos não estar mais. Gente, eu não estou aqui também, né, para ficar dando lição de moral, né, a ninguém. É só um momento de reflexão, até mesmo porque a primeira pessoa que está ouvindo aqui sou eu, porque a minha boca, ela é bem próxima ao meu ouvido, né? Então tá, vamos falar um pouco sobre o medo. Primeiramente, o que a gente precisa saber sobre o medo? Como ele se instala e como ele influencia no nosso dia a dia, na nossa vida e como combater ele. O medo, ele é um sentimento de grande inquietação quando estamos diante de um perigo real, um perigo imaginário ou até mesmo uma ameaça. É, portanto, um sintoma proveniente da insegurança em fato de certas situações em nossa vida, certo? É natural que, se eu não sei nadar, eu tenho medo de me afogar, né? Por quê? Porque é meu instinto de sobrevivência. Então, eu vou ter medo daquilo. Que é um medo esse seria o medo natural, né? Do nosso instinto de sobrevivência. Outros medos que a gente tem também é o medo de situação financeira. Perder o emprego, perder um ente querido, como eu estava falando agora no momento de reflexão. Fracassar em algo que tu tinha uma expectativa. A nossa insegurança, né? A gente também tem medo. As catástrofes da natureza, né? As enchentes, a gente tem medo. As doenças, as epidemias, né? Que varrem o mundo. Os acidentes, seja de carro ou de avião, são algo que nos trazem medo. Então, esses são um dos fatores que nos trazem medo no nosso dia a dia. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela promete para o indivíduo uma realidade, mas ela não oferece nada mais do que ilusões. A gente vive em uma sociedade competitiva, exclusivamente competitiva, um competindo com o outro todos os dias, seja no serviço, seja em escola. A gente está sempre competindo, sempre querendo ser mais do que o irmão que está ao nosso lado, né? E além de a nossa sociedade ela ser competitiva, ela eticamente é egoísta. Somos egoístas, né? Então, quais são as consequências disso, dessa sociedade que a gente vive? São consequências desastrosas. Desta maneira de viver gera inseguranças tanto emocional que nos induz ao medo, né? Então este medo ele se manifesta de diversas maneiras, seja expressões psicológicas, fatores sociológicos, os econômicos, né? Então o mundo ele oferece e pede que a gente entre assim numa competição para a gente adquirir o melhor carro, a melhor família, a melhor casa, né? E a frustração disso vai nos dando medo.
Então a gente busca a vida toda, né, adquirir esses bens, mas a gente acaba esquecendo do principal, que é a fé, que é amor, que é a caridade. Como diz Chico Xavier, fora da caridade não há salvação, né? Então assim, a gente esquece, a gente busca mostrar para a sociedade algo que a gente não é, em vez de mostrar o que a gente realmente é. Então isso ocasiona a gente o medo, né? Então assim, a gente reage ao instinto sempre mostrando o nosso melhor, passando por cima de qualquer pessoa. A gente quer mostrar o nosso melhor. E a frustração vai com certeza nos levar ao medo, até doenças carregadas a isso, né? Uma depressão. Então assim, a gente tem que buscar sim, né, evoluir, mas não só materialmente. São duas vias. A gente não vai subir só evoluindo moralmente. A gente tem que subir material e moral, né? A gente pode ter os dois, mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma balança. Não buscar só enriquecer, né? Tem que ter uma balança. A gente tem que todos os dias dar o nosso melhor. A gente tem que todos os dias mudar a nossa maneira de pensar, não julgar, tentar compreender o que está acontecendo à nossa volta, porque o nosso primeiro pensamento em relação a algo que está acontecendo ao redor da gente é julgar. É raro, gente, a pessoa que não julga antes de saber o que está acontecendo. Ah, fulaninha lá no serviço está fazendo isso, isso e isso, eu já estou julgando. Meu, ela está fazendo isso, mas ela está fazendo tudo errado. Por quê? Eu já estou julgando ela, eu nem sei o porquê que ela está fazendo isso, eu não sei os motivos, eu não sei o porquê que ela está grossa ou estúpida ali, eu não conversei com ela. A gente tem que sempre ouvir os dois lados, mas o nosso primeiro pensamento é o julgamento. Então, como combater o medo? Como evitá-lo? Joana de Ângeles nos diz que no antídoto para o medo são as informações trazidas pelo Espiritismo, que é a certeza da reencarnação, a certeza de que estamos realizando experiências, praticando para aprender melhor, e de que a vida terrena não é mais do que um longo dia perante a eternidade real da vida do Espírito. Aqui a gente está para aprender, é a nossa escola, é o nosso momento. Errar, reprovar, né? E ir aprendendo. Aqui que a gente tem que aprender, aqui é que a gente está de passagem, né? E a gente, às vezes, acaba colocando tudo aqui como se fosse só aqui. Vou fazer tudo aqui porque acabou, né? Então, assim, o estudar o Espiritismo traz pra gente uma certeza de que, né, a vida continua, que não é só aqui, que eu sei que se eu prejudicar alguém vai ter uma consequência, que eu sei que se a minha ação vai ter uma reação. Então, assim, faz a gente pensar todos os dias que se eu querer tirar a minha vida, eu não estou tirando a minha vida, vai acabar, o corpo de Graciela, mas o meu espírito vai continuar e eu vou estar sim trazendo infelicidade para os parentes que aqui ficam. Então estudar o Espiritismo nos traz esse consolo todos os dias, de saber que a gente perdeu o nosso pai, mas eu sei que um dia eu vou ver ele. A gente perdeu os nossos avós, mas eu sei que um dia a gente vai se rever. Fica a saudade, a gente chora, né? Tem que ter aquele momento de luto, mas eu sei que um dia a gente vai se ver. Então o Espiritismo ele acaba trazendo esse conforto pra gente, né? Por isso que depois, mais pra frente, eu vou explicar da fé raciocinada. Então, assim, o Espiritismo ele realmente nos traz esse conforto todos os dias. Então, o combate ao medo faz-se através da fé, aliada à terapia oferecida por uma casa espírita, que é o culto, né, do Evangelho, o estudo que vocês veem aqui na casa, que tem, né, nas quartas-feiras, o Evangelho que vocês podem estar fazendo no lar, escolhendo um dia da semana,
um pensamento de otimismo, um passe, uma água fluidificada, juntamente com a oração. A gente sempre tem que ter pensamento positivo, crer, né, em algo superior para que a gente possa combater esse medo, né? Então, o medo, ele é o oposto da fé. São duas coisas que tanto a fé e o medo, ela exige que você acredite em algo que você não pode ver, mas você escolhe. Você escolhe acreditar, você escolhe ter fé, ou você escolhe o medo, que o medo acaba te atraindo, às vezes, para lugares perigosos, né? Então, assim, quando o medo tentar tomar conta de ti, pensa que estás encarnado na Terra, como eu havia falado, para triunfar, certo? O triunfo, no entanto, não é nos aplausos, né, ou nas luzes da ribalta, nem mesmo nos sucessos mundanos que cegam o coração e a mente. O triunfo é sobre ti mesmo. Para consegui-lo, você precisa lutar. Portanto, ore e pede orientação do nosso amigo maior, que é Jesus, né? Deixa os receios e expulsa o medo para que possas agir com dignidade. E se a situação for tão aflitiva que não vê saída, confie e segue em frente com alegria, pois a vida eterna está à tua frente e jamais estará só aquele que contribui para a construção do reino de amor e de paz. Então, sempre vamos orar, vamos pedir, né? Vamos pedir a Deus, vamos orar para o nosso irmão Jesus, pedindo para que tire esse medo da gente, né? Porque a gente tem esse medo constante. Como eu estava falando ali no momento de reflexão, ali, se vocês parar para pensar, a gente não para pensar, mas depois do que eu falei, ali, se a gente começar a imaginar, meu Deus, meu filho está indo para a escola, será que ele vai voltar? Meu marido tem que trabalhar, será que eu vou voltar? Isso já vai me gerar medo. Mas vamos orar e vamos pedir todo dia para que Deus tire esse medo da gente, porque o que for para ser, vai ser, né? Ninguém morre sem que esteja programado, a não ser nos exemplos que a Luciane e o João tinham dado antes, que você proporcionou isso a você, o dirigir alcoolizado, né? Ou ir na contramão, algo que você tentou contra você mesmo, né? Ou o caso do avião que ela falou de ter tantas pessoas e uma estava ali por equívoco, né? Então, assim, tudo é programado. Então, a gente tem que entregar, né, e confiar, não só a Deus, mas a nós mesmos. Todos os dias a gente tem que confiar e dizer, eu sou capaz, eu vou conseguir. Então, tememos mostrar como somos, como eu estava falando antes, e escondemos nossos erros. A gente esconde o que a gente é, porque a gente quer mostrar para a sociedade uma pessoa perfeita. Aquilo que nem sempre a gente é e nem sempre é o correto. Porque nem sempre o que a sociedade nos impõe é o correto. A gente tem que seguir o nosso coração. A gente tem que... fazendo tudo dentro das leis divinas, né? O principal mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, se a gente fizer tudo dentro do amor, está fazendo correto. Então eu não preciso mostrar para a sociedade, às vezes, algo que eu não sou, usar aquela máscara. Porque isso vai nos ocasionar ao medo, vai nos deixar frustrados se algo acontecer de errado, né? A fobia social, ou seja, o medo que o desenvolvimento pelos outros representamos papéis e scripts que não eram nossos, só para agradar e sobressair no meio em que vivemos, como eu estava falando agora. Então, portanto, vamos ser verdadeiros, todos os dias, e autênticos, com nós mesmos. Por que eu vou estar mentindo, mostrando para a pessoa o que eu realmente não sou? Então, vamos ser verdadeiros e autênticos, né? Não vamos nos enganar. Né? Porque a gente pode até achar que está se enganando, mas não está. Quanto menor medo de que se assumir, menor o perigo, né? Então, quanto menor o medo, menor será o perigo de eu assumir algo. Se eu vou
Tem uma empresa, legal, show, eu vou comprar. Mas eu tô com medo que eu não consigo dar conta, que a empresa não vai fluir, que ela pode falir ou algo assim nesse sentido. Eu já vou estar começando algo com medo. A tendência disso dar errado é bem grande. Porque como eu já falei várias vezes, a nossa mente é o que ocasiona os nossos problemas. Então assim, penso, logo existo. Se eu já estou projetando que aquela empresa não vai dar para frente, que não vai fluir pelo meu medo, a tendência dela não fluir é grande, porque eu já projetei isso para mim e para a empresa. Então, para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. É uma mensagem de Chico Xavier que eu achei bem legal, né? Que diz tudo aqui com o que a gente está falando. Então era isso que eu tinha para falar um pouco sobre o medo. O medo é algo que a nossa mente, ela proporciona, né? Porque tudo vem da nossa mente. Se eu pensar algo que já com medo, então assim, vamos pensar positivamente. Vamos nos manter em oração, né? Orar e vigiar. O que eu vou estar falando agora sobre fé? Já que eu esclareci um pouco sobre o medo, que geralmente eles caminham juntos, que como eu estava falando, são duas coisas que a gente não vê, mas acredita, né? Então a fé, ela é o maior tesouro da nossa alma. É a grande luz que ilumina nossos destinos. Enriquece a nossa inteligência e exalta o nosso coração. A fé, ela é o emblema da perfeição. Ela é a insígnia do poder. Por quê? Porque Jesus, quando disse aos seus discípulos, se tivesseis fé no tamanho de uma semente de uma mostarda, direis a esta amoreira: transplanta-te para o mar, e ela vos obedeceria. A gente não tem fé, a gente meio que não acredita, né? As coisas têm que estar acontecendo na nossa vida para que a gente ore e peça socorro ao nosso Pai, né? Eu posso dizer até por mim mesmo. Há 2, 3 semanas atrás eu estava com Covid, e quando eu descobri que eu estava com Covid, eu caí em desespero. Eu nem estava mal, mas o fato de eu estar com Covid me gerou vários medos. Medo de morrer, medo de ficar com uma sequela, medo de tudo. Até medo de eu não ter falado a todas as pessoas que convivem comigo quanto eu amo elas. Eu senti medo. E nesse momento eu orei. E daí logo já caiu a minha ficha. Eu pensei, é nos momentos difíceis que a gente se ajoelha e ora, mas não tem que ser assim. A gente tem que orar todos os dias mesmo. A gente, ao acordar e abrir os olhos de manhã, já respirando, vivo, a gente tem que agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui, para que eu possa evoluir e para quando eu desencarnar, eu ter conseguido completar a minha missão aqui na Terra. Então, assim, não é só nos momentos de tristeza, nos momentos de doença, nos momentos infelizes que a gente tem que sentar e orar e pedir para Deus. É todos os dias. E não é aquela oração decorada, gente. Não precisa ser aquela oração longa, bonita, decorada. O simples fato de eu sentar e me ajoelhar todo dia ao acordar e dizer obrigado, Senhor, estou aqui, né? Conversar com Deus, isso já é uma oração. Isso vem do coração e não aquelas orações decoradas que a gente faz que às vezes no meio do Pai Nosso a gente já fechou o olho e já dormiu, né? Nem terminou de continuar, de tão cansado que está de continuar a oração. Então, assim, é conversar com Deus todos os dias e não só nos momentos difíceis. Para complementar o que Jesus falou ali, Kardec deixou-nos o seguinte ensinamento: fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade.
Então, como que a gente pode... todas essas perguntinhas que eu vou falar agora, elas estão no Evangelho, no Livro dos Espíritos, é tudo baseado em Kardec, tá? Então, como podemos conceituar a fé? Para Kardec, fé tem várias acepções. No sentido comum, significa confiança do indivíduo em si mesmo, pois os que disso são dotados são capazes de realizações que pareciam impossíveis àqueles que de si duvidem. Dá-se igualmente o nome de fé à crença nos dogmas dessa ou daquela religião, casos em que receber adjetivação específica, fé cristã, fé judaica, fé católica e assim por diante. 2. Que é fé cega e o que é fé raciocinada. A fé cega, como o próprio nome indica, a gente aceita tudo. Tudo que nos é imposto. Mesmo se for mentira, mesmo se for verdade, a gente acredita em tudo, né? Então, cada passo que a gente dá acaba levando ao excesso, acaba levando ao fanatismo, né? Por quê? Porque eu acredito, aquilo que estão me passando, seja num centro espírita, seja por um padre, seja por um pastor, seja por qualquer pessoa, aquilo que ela está me falando é cego que é correto. Então eu vou seguir aquilo ali, mesmo que esteja errado, eu não vou raciocinar, né? E eu vou acabar me tornando fanática em relação àquilo ali. Isso seria a fé cega. Já a fé raciocinada é a que não rejeita a razão e prende-se à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. É aquela fé que a gente raciocina, né? Não aquela que nos é imposta. 3. Existe diferença entre crença e fé? Sim. No livro Consolador, Emmanuel diz que crer diz respeito à crença. Inspiração divina. Diferentemente da simples crença, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem e, como tal, é a base da regeneração. Então, existe diferença, como Emmanuel nos explica ali no Consolador. É possível comunicar a fé a alguém por meio de imposição? Não, segundo Kardec. A fé não se impõe nem se prescreve, muito menos, mas pode ser adquirida, não existindo ninguém que esteja impedido de possuí-la. Para crer é preciso, porém, compreender, portanto, adverte o codificador. A fé cega já não tem lugar em nosso mundo. Então aqui ele meio que deixa entre linhas que a gente tentar ser a fé raciocinada e não a fé cega. Sim, Jesus de Nazaré deixou-nos alguns ensinamentos acerca da fé e de sua importância? Sim. Tudo é possível àquele que tem fé, ensinou Jesus. Consoante lemos em Marcos também a afirmativa de que demonstra a importância da fé em nossa vida e nos anima a tudo fazer por conquistá-la. Então, assim, gente, Jesus, quando ele veio à Terra, né, ele veio nos ensinar a amar o próximo, né? Ele veio nos ensinar no amor. Ele não veio dizer, seja católico, seja espírita, seja budista, seja evangélico. Ele não veio fazer religiões. Religião foi algo criado pelo ser humano para afastar um do outro. Por quê? Porque a gente sabe que sim, tem brigas por religiões, assim como política. Cada um tem a sua e eu respeito todas, né? Mas Deus, ele deu o livre-arbítrio ao homem, certo? A gente tem o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio ele deu para a gente conviver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra, né? Então, livre-arbítrio e todas as faculdades necessárias à vida de nossa relação. Dentre as muitas dificuldades que envolvam a agorafobia, que daqui eu estou falando um pouco da fobia, né? Que é a mais grave incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa estima que possuímos, muitas vezes herdadas da nossa infância. Porque se tu cresce
num lar que tem aquela religião, tu vai seguir? É o que está sendo lhe imposto, é o que tu vai seguir, né? Eu brinco que eu nasci em família católica, então sim, eu fiz comunhão, sim, eu fiz crisma, obriguei meu filho a fazer comunhão, né? Os crismas ele não quis fazer. E o meu menor, né? Ele fez. Eu falei assim, para ele fazer a comunhão. Até foi ano passado. Mas por quê? Porque ele não sabia o que ele queria. Apesar de, na escola, quando perguntava a religião dele, ele falava que ele era espírita. Eu falava, meu filho, tu cuida que tu vai falar, porque as crianças vão acabar rindo de ti. Ele não faz mal, eu sou espírita. Ele falava, né? Só que assim, como eu coloquei ele para quê? Para ele ter uma base, para ele aprender o que está ali na Bíblia, né? Então ele fez e ele falou, mãe, aquilo ali não é para mim. Tudo que a professora fala no momento não é com que ele tem 12 anos, né? Fez 13 agora. Não é o que eu acredito, mãe. Não é o que tu fala em casa, né? É totalmente diferente. Que bom, meu filho, a mãe já fez isso para ti aprender o que realmente tu quer. Eu não estou impondo. Se mais tarde tu querer ser evangélico, a mãe vai te apoiar. Se mais tarde tu querer voltar a ser católico, a mãe vai te apoiar. Se tu querer continuar seguindo a espiritualidade, que é o que a mãe quer, para depois ajudar aqui na Casa Irmãos de Luz, a mãe vai te apoiar em tudo que tu decidir. Por quê? Porque eu não posso impor a ele o que ele quer, né? Então, assim, faça da sua fé a sua força. Deixe que Deus cuide do seu caminho. Confie nele e agora agradeça sempre. Pois tudo temos nesta vida. É a dádiva e a oportunidade para evoluir. É o que a gente está aqui, né? Olha que bonito que Deus nos deu. A dádiva de evoluir. Todos os dias. Mesmo que seja um pouquinho, né? Mas é a dádiva que Deus nos deu. Segundo Emmanuel, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, trazendo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração e significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se escravo à vontade do Senhor. E Kardec arremata dizendo sobre a serenidade que a fé real proporciona, dizendo: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que se sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, assim, para finalizar, eu já vi que o meu tempo está estourando ali, eu trouxe outra reflexão, né, que tem tudo a ver com uma palestra, que é de Chico Xavier, A Fé e a Esperança de Meimei, que diz assim: três rapazes suspiraram por encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhes rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os três ajoelharam-se em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores
lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. Já o terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dai-me o que for justo, segundo a sua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um de seus anjos para que lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebeu a bolsa abriu, ansioso, mas desencanto. Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram dele, supondo-o ludibriado. Mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a devastá-la, procurando, até que depois de algum tempo chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele adquiriu uma grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa onde doentes pudessem encontrar refúgio e alívio, em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram a porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e o outro com a beleza, adquirindo apenas a doença e o cansaço, a miséria e a desilusão. Abraçaram-se chorando de alegria, e nesse instante o divino mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Então, assim, vamos todos os dias, as pedras de nossos caminhos, a gente utilizar às vezes até como degrau, né? Para subir, para evoluir, para todo dia ser uma pessoa diferente, ao invés de tropeçar, me fazer de coitado, ter medo, né? E tudo não andar na sua vida. Então tudo depende de você. Essa pedra você pode escolher, sim, utilizá-la ela como um degrau na sua vida, ou tu pode tornar ela um martírio na sua vida. Então fica a reflexão para que a gente aprenda todos os dias, sim, confiar e crer, não só em Deus, mas crer em nós mesmos também. Então é isso que eu tinha para falar por hoje. A gente vai fazer uma oração final agora, vai ser feito o passe coletivo, né? E as pessoas que têm passe de tratamento aguardarem, que daí a gente vai estar chamando na sala de passe, assim como as pessoas que têm bioenergia aguardar, que também vão ser chamadas, certo? Então a gente vai fazer agora uma irradiação para todos que estão aqui, para aqueles que não têm passe de tratamento, fazendo a oração da Casa Irmãos de Luz. Pai nosso, ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz, abençoai todos os lares que à nossa volta estão, distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz, e orientai as almas perdidas que aqui estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.